Vamos falar sobre futebol, porque a Copa do Mundo desse ano deve gerar uma receita de 8 bilhões 900 milhões de dólares, segundo um levantamento da FIFA. O evento também deve gerar a criação de 185 mil empregos. Para a gente falar sobre essa forte receita, né, envolvendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, quiçá o maior, eu converso agora com Rodrigo Viana, CEO da Mapit, cofundador da Talensis Group. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer ter você aqui. Boa tarde, Irajá. Boa tarde a todas e todos também que estão acompanhando a gente no CNN Money. Rodrigo, queria começar te perguntando exatamente sobre essa perspectiva de receitas, né, trazida pela FIFA, perspectiva. Eu queria entender exatamente se esse número, né, se esse patamar está em patamares similares ao que a gente acompanhou nas últimas Copas do Mundo. Olha, primeiro, Irajá, eu acredito que a gente tem uma situação diferente de Copa do Mundo pensando nos anos anteriores, né? A gente está falando de 48 seleções, antigamente a gente falava de 32 até 16 seleções do passado, e esse número aumentando naturalmente tem um movimento maior de torcedores que devem acompanhar a Copa do Mundo em loco, né? Então, e outras nações também que não tinham experiência ou vivência nisso também vão se movimentar bastante. Então, eu até acho que o número da FIFA é um pouco abaixo, eu imagino que deva ser um número maior, acima de 10, 12 bilhões de dólares de investimento e de movimentação financeira, porque você tem setores que acabam tendo uma movimentação maior durante esse período, né? Principalmente o setor de hotelaria, cafeteria, restaurantes, toda a operação do evento que acontece, a gente fala bastante no benefício para o México, o Canadá, mas principalmente para os Estados Unidos, onde você tem a maior parte dos jogos e, por natureza, já é um país que gera um movimento de turismo bastante forte. Então, a FIFA estima mais ou menos um número de perto de 4 milhões de torcedores que vão acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Então, isso para um período de 30 dias, vou colocar um pouco mais, 30, 40 dias, é de fato bastante impactante nesse momento. Rodrigo, é muito curioso a gente parar para pensar que a gente trata diariamente aqui no CNN Money sobre esse aumento de incerteza envolvendo o mercado de trabalho norte-americano, resiliente, é verdade, mas com essa característica de que os empregadores não demitem, mas também não empregam mais pessoas, dado exatamente esse nível de incerteza, as políticas envolvendo imigração, né, as políticas migratórias também do governo de Donald Trump. Eu queria entender, pensando nesse possível impacto também na criação de vagas, dado esse incremento do número de turistas, evidentemente uma demanda maior por alguns serviços, por comércio, que a gente pode observar do mercado de trabalho norte-americano e, evidentemente, também sobre a característica dessas vagas. São vagas temporárias? São vagas que vêm para Uhum. ficar? Acho que a gente viveu uma experiência bastante interessante em 2014 e também em 2016 com as Olimpíadas do Rio, né? Normalmente em eventos como esse, que são eventos sazonais, mas eventos que movimentam bastante a operação, logística, hotelaria e outros setores também, o que a gente enxerga é majoritariamente a criação de empregos temporários, né? Então você tem algumas áreas em especial, vou citar algumas aqui, que têm um impacto bastante grande e é onde você vai encontrar esses empregos de forma temporária, por 30 até 60 dias, que é o pré, o evento e o pós-evento também, que tem, obviamente, todo um caminho que acontece ao longo, principalmente do setor de turismo, né? Então, setores, a gente chama do setor de entretenimento, né? Então, a gente fala de fato de uma operação que envolve toda a operação de estádio, toda a operação de imprensa, operação de mídia, toda a questão de hotéis e etc., onde você tem um movimento maior, hotéis totalmente completos, lotados também, e toda a operação do evento do dia, que é uma operação de guerra, né? A gente sabe, quem acompanha o evento, a gente tem estádios aí com 70, 80 mil pessoas de capacidade, é bastante gente que movimenta por ali. Então, esses setores, de fato, eles têm durante esse período, um impacto maior e normalmente se contrata um número grande de pessoas temporárias por esse fator Copa aqui, em que as pessoas ficam lá por 30, 40 dias, mas o que acontece depois é que você tem todo o rescaldo dessa operação que deixa de acontecer, então naturalmente esses empregos eles acabam tendo uma curta duração, mas que de fato movimentam o mercado por esses 30, 40 dias.
Igor, pensando no comportamento da economia brasileira, né? Você citou essas 48 seleções, vamos conversar sobre o Brasil. Eu queria entender que tipo de incremento, que tipo de impacto a gente pode acompanhar, tanto no setor varejista, né, de comércio, quanto nos serviços, bares, restaurantes. Evidentemente, para o mercado de televisores, a gente sabe que a gente gosta de esperar ano de Copa do Mundo para trocar de televisão e assistir a gente aqui no CNN Money também em 8K, mais bonito aqui, lindo, né? Gigantão na sala de estar. Eu queria entender que impactos a gente pode ter para esses setores aqui no país. Você citou dois setores que eu acho que são bastante impactados durante o período de Copa. Acho que o primeiro deles é o setor de restaurantes, cafés, bares, né? Porque a gente sabe que Copa no Brasil ela não acontece sozinha, ninguém assiste o jogo em casa sozinho. Normalmente você se reúne com as pessoas, faz um churrasco, ou eventualmente vai num bar, e o bar tem várias promoções ali para o dia de jogo, para que as pessoas possam acompanhar. Então é fato que se você pensa no evento de 30 dias de Brasil, se Deus quiser, vai chegar até a final, vão ser 30 dias de Brasil aí, mas também naturalmente envolvendo outras comunidades e outras equipes que têm comunidades aqui no Brasil. Então você imagina 30 dias de movimento bastante forte nesse setor, né? Então acho que esse é o primeiro setor que você comentou. O segundo deles eu considero o setor chamado varejo em casa. Né? E aqui a gente envolve tanto a questão de eletroeletrônicos, né, das televisões, televisores, porque a gente sabe que as pessoas trocam mesmo nesse período de Copa. Muitos aproveitaram a Black Friday, a gente sabe que foi um movimento bacana, mas a gente sabe que ano de Copa tem muita promoção. Então, esse é o setor que tem bastante movimento, nesse período pré, principalmente, Copa do Mundo. Mas também, como eu falo do varejo em casa, eu falo do setor de alimentação. Então, as pessoas muitas vezes se reúnem em casas, fazem um churrasco, convidam os amigos, fazem um evento grande ali para acompanhar os jogos da Copa. E esse é o setor também que tem bastante movimento, né? E eu estou falando diretamente desse setor em si. Acho que tem outros três tópicos que eu poderia colocar, né? O primeiro deles é o setor de agência e publicidade também, porque você tem muita mídia envolvida com a Copa do Mundo, não apenas os patrocinadores, mas empresas que aproveitam o momento para fazer campanhas e divulgar os seus produtos e serviços. O setor de logística, né, principalmente o setor de entregas, a gente vai ter bastante entrega durante esse período, as pessoas pedindo mais coisa em casa e, eventualmente, os restaurantes funcionando com maior demanda também. Então, a gente sabe que o setor de logística deve movimentar bastante. E, por último, não menos importante, o setor importante para a gente analisar é o setor das bets e o setor de entretenimento, né? O setor das bets, nesse período de Copa, vai ter bastante movimento também. Então, acho que é um setor que deve ter um incremento de pessoas. E aqui, sim, a gente talvez possa falar de empregos um pouco mais formais e com maior tempo de duração, porque a gente sabe que é um mercado que vai se alavancar bastante. Interessante esse ponto, né, que você traz sobre as bets, Rodrigo. Há uma perspectiva, então, de incremento, do ponto de vista de vagas formais dessas casas de aposta? Eu acredito que sim. Na verdade, eu já venho enxergando um pouco isso nesse ano agora, né? Eu trabalho com alguns clientes que são empresas do setor de bets e eles já começam a movimentar bastante se preparando para a Copa do Mundo. Não só na questão técnica de preparo da sua infraestrutura também, então a parte mais técnica, mas também nas odds, nas análises e etc. Que queira ou não, só a gente está falando de 104 jogos na Copa do Mundo, né? Um movimento quase que muitas vezes em paralelo acontecendo ao mesmo tempo. Então essas empresas não podem ter nenhum tipo de problema. E a gente sabe que é um setor que movimenta não só no Brasil, mas no mundo todo, que tem alavancado bastante. Então eu acredito que sim, talvez algumas empresas e alguns setores tenham assim a criação de empregos formais neste momento e aí, claro, aproveitar o pós-Copa para ver se a economia acompanha esse momento dos 30 dias de Copa do Mundo para que a gente possa manter os empregos formais por mais longo tempo. Rodrigo, eu queria entender uma correlação, existe evidentemente um lado óbvio, né, sobre os resultados em campo e os resultados econômicos. É evidente que se o Brasil passa da primeira fase, passa pelas oitavas, quartas, semi e final, a gente tem mais oportunidades para que as pessoas se reúnam para assistir aos jogos, vão aos bares, restaurantes, às casas de amigo, consumam cerveja, salgadinhos, etc. Mas fora, evidentemente, esse movimento, né, tanto do varejo quanto, evidentemente, dos bares, restaurantes, do setor de serviços, existem outros impactos que estariam correlacionados ao desempenho dos jogadores em campo? Eu acho que a gente fala sempre sobre no CNN Money sobre economia, né? Existe uma questão do humor também, né? Quando o Brasil vai acompanhando e vai crescendo na Copa, o humor melhora.
Então, acho que tudo acaba convergindo para um cenário muito mais positivo, né? A eliminação do Brasil numa Copa do Mundo afeta não só os torcedores em si, mas a economia também, né? Você imagina uma final de Copa do Mundo, o Brasil numa final, por exemplo, o quanto você vai ter de movimento nos setores, principalmente para aquele evento, para aquele dia, para aquele jogo, diferente talvez de um jogo de primeira fase, né? Então, acho que sim, eu acho que existe um impacto natural. A gente torce para que o Brasil chegue na final da Copa também, porque acho que como torcedor todo mundo tem que ter esse intuito, mas naturalmente isso, à medida que o Brasil vai avançando de fase, vai se tornando, vai afunilando ali a Copa do Mundo, é natural com que um setor se movimente mais, os eventos tenham mais, vamos dizer, mais tração, eu diria, e uma tração econômica também. E aí a torcida é para que, como eu te falei, não, muitos setores não têm nenhum impacto de Copa do Mundo. A indústria, de commodity, bem de capital, setor de serviços em áreas que não são correlatas à Copa não tem um impacto natural do evento em si. Então, acho que são duas coisas que têm que andar em paralelo. A economia caminhar bem no ano de 2026, um ano bastante desafiante para nós, com eleições aqui no Brasil, que a gente sabe que movimenta bastante a economia. E, por outro lado, também o humor da Copa, que Brasil campeão do mundo, hexacampeão, seria maravilhoso. E, naturalmente, isso trazer um humor diferente para o mercado, para a economia e para os empresários. Assim será. E para o consumidor também, né? Sim, não, e eu queria entender, Rodrigo, exatamente sobre essa economia comportamental que você traz. Eu acho que é um aspecto bastante relevante. Você citou também o mercado de mídia, de publicidade anteriormente. E eu queria também entender exatamente como esses dois fatores caminham juntos com essa tentativa de uma percepção positiva por parte das marcas, né, também refletindo-se no desempenho do Brasil no campo, espera-se. Como é que esse sentimento, né, que a gente tem um efeito meio manada, dada essa nossa paixão pelo futebol, ela movimenta exatamente as marcas em torno de uma busca por um resultado mais expressivo? Eu acredito, Irajá, que no momento em que você tem um evento de consumo, como a gente vai ter, de novo, não só no setor de bens duráveis, mas também de alimentação, bares e etc. Quando você tem esse afã, esse positivismo, vamos colocar assim, as marcas aproveitam para trabalhar algumas campanhas e trabalhar campanhas direcionadas a ações promocionais ligadas à Copa do Mundo. Então, é fato que, por ser um evento sazonal, como você tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa e outros, Natal principalmente também, que são eventos sazonais e que você tem um humor maior e melhor pelo consumo, as marcas aproveitam para trabalhar algumas promoções naturalmente vinculadas à Copa do Mundo, né, vinculadas ao Brasil, a jogadores da seleção e tudo mais. E esse evento promocional, como eu falei, à medida que o humor vai melhorando, as pessoas falam, poxa, eu vou investir um pouquinho mais. Então, a gente fala da TV, poxa, eu estou aqui na minha casa, eu quero convidar meus amigos para vir aqui assistir uma Copa do Mundo, pô, vou aproveitar o momento, vou comprar uma TV melhor, vou comprar um aparelho melhor de som para poder divulgar melhor o som da casa, vou comprar aquela churrasqueira para colocar ali no meu terraço, no meu espaço da minha casa para poder fazer um churrasquinho. Então, esse movimento, naturalmente, as marcas que não estão vinculadas à seleção brasileira ou à Copa do Mundo, né, que não são patrocinadoras oficiais da Copa, aproveitam o momento para trabalhar promoções. E pensando principalmente no humor e no movimento, no interesse das pessoas em consumir em virtude da alegria do Brasil estar passando de fase, né? Porque quanto mais o Brasil avança, as pessoas vão ficando mais felizes e a gente sabe que uma queda em Copa do Mundo tem um impacto bastante grande no humor nas pessoas, do tipo, pô, amanhã volta a vida normal, né? Infelizmente. Então, vamos torcer para a gente chegar lá e melhorar a economia, principalmente. Assim vai ser. Eu quero ver se Copa do Mundo vai virar um dos aspectos das atas do Copom, ali, meados de junho, julho, viu, Rodrigo? Para manutenção dos juros em patamar restritivo por período bastante prolongado, dada a Copa do Mundo. Bom, brincadeiras à parte, conversei com... A gente torce pela redução, né? Ou seja, se os jogadores quiserem ajudar um pouco, a gente agradece também. Não, pelo amor de Deus, vamos ganhar a Copa do Mundo, vai. Pelo amor de Deus, é verdade, tem que cair o juro, mas vamos ganhar a Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Conversei com o Rodrigo Viana. Vai ser uma experiência incrível, vai ser uma experiência incrível. Obrigado, viu, Vitor? Muito obrigado, querido, foi um prazer, viu? Prazer é todo meu, um abraço. Até mais, abração.